Fala. Oh, glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço por esta oportunidade, primeiramente ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao Deus que vive e reina para sempre. E segundo, ao amado anjo desta igreja, o pastor Cristiano, por esta oportunidade nesta noite. Peço os amados irmãos, eu estou maravilhado com o poder tremendo de Deus. Eu, pastor, estou ali na Europa, e o meu desejo, eu já falei para Deus ali na Europa, Deus tem um ministério grande comigo ali na Europa, já usou vários vasos para falar do ministério que Deus tem comigo ali, ministério da pregação por toda aquela Europa. E o meu desejo era de vir para a minha cidade, para Teixeira de Freitas, a minha cidade, o meu país, o meu Brasil. Mas Deus não permitiu ainda. Deus só permitiu que eu viesse aqui esse mês para ter uma conversa com a minha futura esposa e resolver algumas situações e voltar novamente ali, porque é a vontade de Deus ali naquele país, que eu leve a palavra de Deus para os quatro cantos deste mundão de meu Deus. E eu gostaria que os amados irmãos abrissem o vosso exemplar da Bíblia Sagrada em 2 Samuel, no capítulo 24 e o versículo 2. Para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças te dou, meu Senhor. Louvado seja Deus. Está escrito no capítulo 24 de 2 Samuel, versículo 2. Pelo que disse o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele, percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Podeis assentar, amados de Deus. Esta atitude do rei Davi desagradou muito o Senhor dos Exércitos, porque Deus não pediu a Davi que realizasse um censo, e Davi, para querer se amostrar para o mundo, Davi, para querer se amostrar para as províncias, Davi então resolve a si mesmo, sem autoridade de Deus, a fazer o censo para dizer que ele era o tal, que ele era o, como diz o ditado, o rei da cocada preta, né? Então Davi ali ordena a Joabe, o seu líder, o líder dos exércitos e os seus comandantes do exército, para que fosse fazer o censo. A Bíblia nos relata no capítulo 24, versículo 1, a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel. Por que a ira se tornou a acender contra Israel? Porque por causa da desobediência de Davi. Observe que o primeiro passo, quando você cogita o pecado na sua mente, quando você cogita o pecado, quando você pensa em pecar, o pecado de Davi aqui foi a soberba. Davi queria trazer para ele uma glória, porque ele pediu o censo não para a glória de Deus, ele pediu para ele que queria saber a quantidade do povo, e ordenou seus líderes para que fosse contar-se o povo. Mas eu te digo nesta noite, que quando o diabo, porque Davi aqui foi incitado pelo diabo a fazer esse censo. Observe que no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21 e o versículo 1 diz o seguinte: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Observe que quem te induz ao pecado é Satanás. Satanás nessa altura instruiu a Davi a pecar.
E observe que quando o diabo vem na sua mente te induzir a pecar, tem algo dentro de você que te alerta. Tem algo dentro de você que te alerta. Este algo é o Espírito Santo. Quando Satanás te induz o pecado, o Espírito Santo te alerta. Não faça. Deus não se agrada disso. Deus não se agradará deste ato que você pretende fazer. Observe que o ser humano, ele tem ali dentro dele o Espírito Santo que o alerta. Ele só peca se ele querer. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas não permite que a gente peca. Só depende de nós. É verdade. Glória a Deus, aleluia. E ali Deus usa Joabe. Joabe chega para Davi e fala. E Joabe responde a Davi, mas o capítulo, no versículo 3 do capítulo 24. Mas respondeu a Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que, meu rei, teria esse tal desejo? Joabe alertou a Davi a não fazer isso. Porque Joabe, quando ele estava ligado com o homem de Deus, ele tinha visão de Deus. E sabia que essa desobediência de Davi teria consequências. O pecado tem consequência, igreja. O pecado tem consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. A palavra que Deus nos traz essa noite são as consequências do pecado. Devemos estar atentos à voz do Espírito Santo que habita em nós e não dar ouvido à voz do diabo, porque o diabo ele fica todo o tempo em derredor da terra. Em 1 Pedro 5, versículo 8 diz que vigiai e orai, pois o diabo, vosso adversário, vive em derredor da terra, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Oh, glória a Jesus. Mas eu sei que aqui nesta noite, pastor Cristiano, tem homens e mulheres de Deus que têm dado ouvido ao Espírito Santo e têm testificado que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu saldo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui, porque não é fácil. Sabe por quê, pastor? Os prazeres aí do mundo são muitos. Aí fora, o diabo está com pratos e manjares para tentar tirar o povo da casa de Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. E depois que o pecado é cogitado, Davi com os homens chega e traz a Davi a notícia da quantidade do povo, o censo. O versículo 8 e o versículo 9 relata que assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000. Observe, depois do pecado consumado, a atitude de Davi. Ele até que foi sábio, pastor. Assim que ele terminou de pecar, doeu na consciência dele. Mas já era tarde, pastor. Porque depois que o pecado é consumado, pastor, as consequências vêm. E então Davi ali, quando ouviu que aquilo era desagrado ao Senhor, Davi, diz o versículo 10, mas o coração de Davi o acusou, depois de haver ele levantado o censo do povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, procedi muito loucamente. Oh, glória a Jesus, aleluia. Davi se arrependeu rapidamente. Davi, por ter pecado, ele se arrependeu. Assim que ele terminou de pecar, ele teve uma sábia decisão. Ele pediu perdão a Deus. Eu não sei, pastor, se aqui nesta noite se encontra alguém aqui
que esteja passando por uma situação igual a essa, que possa ter dado lugar ao inimigo. Mas se tiver, eu te digo nesta noite, não perca tempo. Se humilhe no rei, aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, que Ele vai te resgatar nesta noite. No nome de Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Gade e disse: vai e dize, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que a execute contra ti. Assim veio Gade a Davi e lhe disse: queres que 7 anos de fome venha à tua terra, ou por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja pestes na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Oh, glória a Jesus. Deus aqui deu 3 oportunidades de Davi: entregar ele na mão dos inimigos, sofrer 3 meses de fome na terra, juntamente com o povo. Observe que o pecado não atinge só quem pecou, pastor. Atinge quem pecou e atinge a família, atinge os parentes, atinge o amigo. Então isso é um alerta para a igreja: vigie, mantenha atento na oração, na palavra, no jejum. Se não está conseguindo, peça força ao pastor: pastor, me ajude em oração, pastor. A situação está difícil, é guerra no meu trabalho, é guerra na minha família, me acusam daqui, me acusam dali, eu já estou aguentando. Mas não desista, persevere, joelho, oração, jejum, palavra, porque Deus é contigo, meu querido. E então Davi preferiu cair na mão do Deus vivo. E Deus ordenou, estendendo o anjo a sua mão, Deus ordenou um anjo de destruição a Jerusalém devido ao pecado de Davi. E caíram 70.000 pessoas naquele dia. Por causa do pecado de Davi, 70.000 pessoas morreram devido ao pecado de Davi. 70.000 pessoas. É muita gente, né, pastor? Muita gente por causa do pecado. Observe a vida de um traficante. Ele pensa que ele não está fazendo nada de errado. Mas quantas 1000 pessoas o traficante está levando à morte? Por causa do pecado de um traficante, milhares de pessoas vão à morte. Por isso, nós que estamos aqui na casa do Senhor, nós temos que evangelizar esse povo. Para que Deus, assim como Deus enviou o Espírito Santo para nos salvar, nos convencer dos nossos pecados, possa também alcançar a eles. Para que vidas venham ser salvas, pastor. Temos que evangelizar. Jesus veio à terra para salvar os perdidos. Temos que evangelizar os nossos vizinhos, falar do amor de Jesus, falar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu tenho certeza